tanto que ele evoluiu com o Botafogo, Vene Casagrande, que jogador é o Igor Jesus, sai prontinho para o futebol europeu. Você concorda comigo, Vene? Concordo, é impossível discordar de você de tudo que você está falando, embora eu não conviva como você convive diariamente ali com os jogadores, ou seja, você tem muito mais contato com os atletas, mas a gente consegue perceber em algumas posturas no dia a dia. Por exemplo, no off, o Pedrosa mencionou aqui um lance ontem, que é extremamente importante, isso mostra como é o Igor Jesus. Na hora do pênalti, o Alex Telles oferece para ele bater por ser uma despedida dele, e ele mesmo, extremamente humilde, fala, não, Alex, mantenha aí, bate do seu jeito, e o Alex Telles foi lá, bateu, acabou convertendo. E também gostei muito da entrevista coletiva, da entrevista que ele deu ao Amazon Prime após a partida. Ele falando sobre a saída, você vê um jeito genuíno, sabe? Um coração aberto. Isso. Ele simples, extremamente educado, com todos, respondendo tudo de maneira bem sincera. É óbvio, ele chegou no momento certo, na hora certa. Por quê? O Tiquinho Soares, na ocasião, estava tendo uma queda de rendimento. Mas ele chega e aproveita essa oportunidade da melhor maneira possível. Eu, particularmente, não conhecia o Igor Jesus da maneira que eu conheci aqui no Botafogo, o futebol dele. Acompanhava, Sim. enfim, até porque a assessoria dele passava muitos conteúdos, porque ele estava muito próximo de vir para o Botafogo. Só que antes de vir para o Botafogo, ele já estava se preparando fisicamente, porque o futebol que ele estava lá era totalmente diferente aqui. Então isso já mostra como é o Igor Jesus, o jeito profissional dele. Então, Fernandinha, óbvio que o torcedor alvinegro e nós aqui do futebol brasileiro, a gente lamenta a saída de um jogador como esse. Mas não tem jeito, ele vai realizar o sonho de muita gente, não só dele. Ele vai ter a oportunidade de jogar no futebol inglês, vai ter a oportunidade de aprender uma língua inglesa. Então, assim, ele vai viver uma outra cultura. Início, meio e fim. É o que eu gosto de falar sobre ciclo. Eu acho que o ciclo dele no Botafogo chegou ao fim, chegou da melhor maneira possível. Ele sai pela porta da frente. Verdade. Eu tenho certeza que se um dia ele quiser retornar, ele vai ser recebido de braços abertos pelo torcedor alvinegro. E vai mesmo, assim como o Luiz Henrique tem sido recebido. Ele estava ontem lá no estádio, aí recebeu uma homenagem, uma placa, o povo gritou o nome dele. E você sabe, Vene, que eles são a duplinha, né? Ele e o Igor são muito amigos, né? O Luiz e o Igor. Eles são muito amigos e eles editaram ano passado uma dupla, não só em campo, obviamente, ofensiva O que muito é boa. isso? Da entrevista coletiva na seleção, pô? Eles, Você lembra ai, disso? não me lembro não me Lembra lembro. dessa, que esse é um não? dos vídeos Não mais lembra dessa, engraçados quê? da minha vida. Os dois juntos na entrevista coletiva? Ele fala, o cara pergunta, a seleção do Peru? Aí eles se olham e começam a rir. Tu não lembra dessa? Não bota esse vídeo. ver na minha memória que agora. eu não consigo ficar. Eu fico rindo 1 hora. Por favor, nunca coloquem esse vídeo ao vivo se vocês não querem perder a apresentadora, tá? Esse é ele é top 3. Ele pega a aguinha aqui dos assim. vídeos. Responde aí. Vai, cara, para. Aí ele fica rindo igual o Vene, igual um porquinho. O Igor Jesus. Os caras são bobos, né, cara? Mas então, eles são muito amigos. E o Luiz estava lá ontem, a torcida recebeu ele com muito carinho também e fez uma festa muito bonita pro Igor Jesus. Não foi uma coisa oficial do Botafogo, né? Já que o Botafogo oficialmente ainda não publicou que o Igor ia sair. Mas o Igor publicou antes do jogo começar, né? Confirmando a informação que o Vene trouxe aqui, né, no programa ontem, de que estavam indo lá no hotel para assinar o contrato, não foi? O Vene trouxe essa informação em primeira mão aqui pra gente ontem. E aí o Igor foi lá e postou. E eu achei legal, porque ele foi e mostrou que ele ia sair, ele queria viver esse momento, Claro. e ele merece viver esse momento. A torcida botou bandeirão, ele foi em cada torcida organizada, vestiu camisa, balançou bandeira. Ele merece, Igor Jesus. Agora eu queria que você comentasse do Marlon Cross. Ai, não. Do Magic Não, peraí. Do Magic Freitas. Não, como é que é o nome dele, gente? Ah, é Marlon Freitas. Marlon Ai, Freitas. gente, eu tô Pô, tu trocando foi bem os nessa, nomes. Fernandinha Maia. Marlon Cross eu gostei, tá? Também. Vou falar que é absurdo. Eu não acho. Nem eu. Sendo sincero Fala agora... comigo sobre meu Marlon. Eu tenho um amigo mesmo, É. que ele falou assim pra mim, aí, ele lembra muito os craques lá da Europa lançando. Que traíra, mano. Ei, eu não falei o nome, Eu conheço esse Traíra. amigo, eu ouvi ele falando isso e eu concordei. Eu também concordei. Cara, olha só, vamos lá. Esse cara vai viralizar. Não vai, cara. Eu vou Vai, ser vai. honesto com vocês. É muito sério o que o Marlon Freitas tem jogado de futebol. E quando ele brincou aqui, é porque no off eu brinquei, também falando sobre isso, sobre os grandes lançadores do futebol mundial. Pirlo, o Kroos, o Beckham e tudo mais. Gente, eu não estou comparando. Eu só quero exaltar o Marlon no sentido de...
a forma como ele lança as bolas com a perna direita, com a perna esquerda, e não só isso, que ele não se resume a só isso, mas a forma como ele é assertivo nessa situação, esse mecanismo do jogo dele é um negócio assustador, que me lembra, sim, a forma como outros grandes lançadores do futebol mundial lançavam. Cara, ele consegue lançar vertical, aberto, com a direita, com a esquerda. Teve um lance ontem com a esquerda que ele deu a cavadinha, que o Igor Jesus até recebeu essa sobra e o Fernando Miguel defendeu. É um absurdo. E o gol que ele faz também mostra muito do que é o Marlon Freitas hoje em dia. A forma como ele se aproxima da bola, como ele não se esconde do jogo. Ele é um líder dentro e fora de campo, técnico e na voz também, porque a gente sabe que ele é o capitão e não é à toa. Então ele fala muito bem na entrevista dele que todo mundo é uma família no Botafogo. Então acho que assim, o momento que o Marlon Freitas está vivendo, cara, repito, é um negócio muito sério. Ele tem jogado muita bola e não é dessa temporada. Ele jogou muito naquele primeiro turno de 2023, ele caiu de rendimento como o time todo no final daquela reta. Em 2024, ele ganha tudo sendo capitão do Botafogo e em 2025 ele continua mantendo esse nível de atuação. Ah, Pedrosa, merece ser convocado? Cara, quem sou eu para falar o que merece ou quem não merece? Não sei se o Marlon Freitas conseguiria se encaixar na seleção brasileira, porque ele precisa de um cara como o Gregori ao lado dele. Mas no Botafogo, o que o Marlon Freitas tem jogado no futebol brasileiro é impressionante. Parabéns a esse jogador. E sabe o que impressiona em relação ao Marlon e esses nomes que você citou aí agora, o Pedrosa? Vene, a gente vive o futebol hoje a cada vez mais e mais isso. Um futebol com menos espaço, você tem menos espaço para jogar. Sim. E com mais velocidade. Isso mostra que, se você for olhar um grande lançador da década de 70, por exemplo, que era o Gerson, um beijo, amo meu amor da minha vida, o Gerson tinha espaço para lançar, porque o futebol permitia isso. E não é que é melhor ou pior, era assim daquele jeito, era daquele jeito, daquela época era desse jeito. Hoje em dia é muito difícil você ter esse espaço. E o Marlon, ele consegue ter essa precisão nos lançamentos. E se você olhar, Pedrosa, os números do Marlon no Brasil, ele é o melhor lançador. É assustador. Há alguns anos na Série A, ele é o top 1 desse recurso. Ele mesmo sem espaço, que o futebol não permite, tudo muito veloz, a capacidade física que todo mundo tem que ter, ele consegue fazer, sei lá, uns 7 lançamentos, no mínimo, a cada jogo, Vene, todos com precisão. Se você for parar para raciocinar, o cara fazer isso sem espaço, sem ter permissão de espaço, isso é muito grandioso. Eu acho que a gente pode resumir esse nível de assertividade aí do Marlon Freitas em uma palavra: confiança. Ele chegou a um determinado nível de confiança no entendimento de futebol, no entendimento do estilo de jogo dele, Vene, que ele já não tem mais medo de errar. Então, assim, ele já faz com uma naturalidade, uma facilidade absurda. Mas óbvio que isso deve ser treinamento, né? Ele deve ficar treinando muito esse lançamento no dia a dia ali no Botafogo, porque assim, não é algo fácil de se fazer, embora ele faça parecer fácil, mas não é fácil, nem um pouco. E várias jogadas de gol saem dos pés dele dessa maneira. Desde a temporada passada, o Luiz Henrique, que estava ali, deve agradecer muito ao Marlon Freitas por conta disso, porque vários gols saíram por conta desse lançamento, porque ele achava o Luiz Henrique lá no ataque. Então, assim, é mérito dele, é muito trabalho dele, e eu tô com o Pedrosa, não é nenhum absurdo dizer isso. Chegou a um determinado nível de confiança desse atleta que é assustador. O gol dele ontem é jogada dele, porque ele faz a jogada, toca no Arthur e tem a leitura de jogo ali de campo, de aparecer no local certo, receber do Arthur e fazer um gol. Então, assim, o Marlon Freitas, de fato, está vivendo um grande ano. Na verdade, um grande ano não, né? Ele está vivendo um grande momento já há muito tempo. Se a gente fala, é o novo 9, né? A gente traz novo 8, né? Ele, na verdade, ele é o velho 8 no novo futebol. É uma coisa meio louca de se pensar, mas o novo 9 era um 9 que a gente sempre viu de um jeito, ele mudou e a gente tem esse 9 moderno. O Pedro, o Igor Jesus e tudo mais. Ele é o velho 8 no novo futebol. E você fazer isso é muito difícil. Gente, por exemplo, esse lançamento que ele deu aqui pro Igor, que o Pedrosa citou, é como tantos outros. Ele não tem espaço. A posição dele ele lança é a posição mais, pelo menos na minha opinião, tá? A posição dele é a posição mais importante num time de futebol. Camisa 8, segundo volante. O volante, porque hoje o volante ele não pode só saber marcar. Se ele só souber marcar, ele vai ficar ultrapassado. Mas ele faz uma dupla com uma pessoa que faz a perfeição com ele, que é o Gregori. Sim. Com a capacidade que o Gregori tem de ser agressivo defensivamente, às vezes de forma literal e às vezes não, mas isso faz parte do camisa 5, o Gregori dá esse suporte defensivo para ele poder também ir, né?
pensar, ele dá essa tranquilidade, né, é como então, mas uma tem dupla volante perfeita, que se você né? botar, sei lá, o Kroos ao lado Não, dele, sim. não vai fazer isso que o Marlon Verdade, Freitas faz. Por quê? verdade. Não é o estilo de jogo dele, entende? Com e certeza. o Marlon, com certeza, tem esse estilo de jogo, joga muita bola. Tá bom, Vou botar aqui o meu... Fala, minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal aí. Andinha, como sempre, uma botafoguense de respeito da aula aí. Rasgando elogios para o nosso. Ontem venceu o Ceará 2. Realmente, de parabéns. Tá jogando muita bola, justamente com o Arthur, usando muito bem com o time. Temos gol ontem. Grande, ganhou aí. Primeiro gol do Arthur. Esse nosso a despedida do novo aí mostrando para aí porque o rapaz é um ídolo aí para o nosso fogão, sempre será lembrado aqui. Beleza? Então, rapaziada, espero que gostaram do nosso. Se não deixou ainda aquele likezão, corre lá, deixa aquele likezão, tá nos ajudando. A próxima notícia do nosso glorioso aí trazendo em primeira mão.